Bom, a pergunta que ficou no vídeo anterior é: se as contas externas não estão fechando, ou seja, se a entrada de capitais não é suficiente para cobrir o déficit em transações correntes, como que esse país vai fazer para honrar seus compromissos externos, né? A primeira resposta é mais simples. Se ele tiver reservas internacionais, uma poupança em moeda estrangeira, ele usa essa reserva, parte dessa reserva, e honra seus compromissos externos. Agora, caso ele não tenha, eh, qual é a alternativa, né? Bom, muitos países quebravam, paravam de pagar, davam calote, né? Isso até a Segunda Guerra Mundial. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisou se reorganizar em termos econômicos, né? Havia uma observação ali, a gente estava em 44, 45, que nas últimas 3 décadas, né, nós tivemos, além dos dois conflitos, obviamente, né, mas aí vamos falar da organização econômica, não da organização política para mitigar conflitos. Nós tivemos uma crise financeira sem precedentes, né, que começou nos Estados Unidos, mas se tornou mundial, a crise de 29, a Grande Depressão, né? Vários países, né, com dificuldades nas contas externas, dando calote, aí prejudica outro país, aí cria uma crise de desconfiança, né? Desvalorizações cambiais constante para você aumentar a competitividade, só que você, essa tem uma estratégia conhecida como empobrecer seu vizinho, beggar your neighbor. Eu desvalorizo a minha moeda, portanto eu fico mais competitivo, os importados ficam caros, né? E meu produto fica mais fácil para exportar. Só que isso prejudica o seu competidor, né? A moeda do competidor estará valorizada, portanto, ele não conseguirá mais exportar e a importação vai estar barata. Então, é um jogo aí de soma zero, entre aspas, que para um sair ganhando, o outro perde. Então, o que o competidor faz? Ele desvaloriza também. A resposta dele é essa. Aí eu vou e desvalorizo mais, o outro vai e desvaloriza mais. No final, é um conjunto de desvalorizações cambiais, gerando impactos inflacionários e praticamente nenhum impacto nas contas externas. Um desequilíbrio tremendo que ocorria ali nos anos 30, por exemplo. Então tivemos, já mencionei, essas práticas de desvalorizações cambiais, de calotes, a crise e problemas hiperinflacionários seríssimos, né, na Áustria, na Hungria, principalmente na Alemanha, né? A Alemanha sofreu muito nos anos 20. Houve um acordo em Versalhes, né? Versalhes, onde fica o Palácio de Versalhes, né? A uns 30 quilômetros ali da França, de Paris, desculpa, em que as potências vencedoras reuniram-se para definir as reparações de guerra da parte da Alemanha. E a Alemanha, que estava totalmente destruída, precisava de se reconstruir e ainda reparar, né, todos os problemas que ela gerou, principalmente à França. Era uma coisa insustentável, né? Uma pessoa brilhante, observadora e participante desse tratado alertou, falou: olha, isso, né, não é uma coisa factível, né? A Alemanha não tem condições, vocês estão gerando uma nova crise, como se fosse o ovo da serpente sendo chocado. E na verdade foi isso, a Alemanha vai entrar numa crise econômica muito forte, emitindo muita moeda, uma hiperinflação, e de fato uma hiperinflação, a moeda lá desvalorizava tanto, que a hiperinflação, uma característica da hiperinflação, você não aceita a moeda do país, porque você está pegando algo que perde valor instantaneamente. Tem um filme alemão dessa época, que mostra uma senhora indo fazer uma compra com uma cesta lotada de dinheiro, de notas de marco alemão. Por que razão? Os preços estão subindo muito, você precisa de... Aqui no Brasil a gente vivenciou isso. Aqui no Brasil todo mundo foi milionário, que você para comprar um chiclete era 2.000 cruzeiros, né? Então, você para comprar poucas coisas, você precisa de muito dinheiro, né? Tanto que depois a gente ia cortando zero e tal, ia resolvendo mais ou menos assim. Mas ela ia com uma quantidade enorme de dinheiro em notas, não em valores, para comprar, vamos supor, um pão, alguma coisa na mercearia simples. Ela foi assaltada no meio do caminho. O que o ladrão fez? Pegou a cesta, jogou todo o dinheiro no chão e saiu correndo com a cesta. O dinheiro não valia nada. Essa é a ideia da hiperinflação.
né? Quando o dinheiro perde tanto valor que você o recusa. O pessoal brinca, aí já é piada, né? Que era preferível você andar de táxi, era mais barato do que de ônibus. Porque no ônibus você paga assim que você entra no ônibus. No táxi você paga só no final da corrida. O dinheiro desvalorizou tanto nesse período que você não está pagando mais nada. É claro que é uma piada, mas ilustra essa situação de hiperinflação. Então o mundo precisava ser reorganizado. E, dentre as inúmeras medidas e instituições que foram criadas, né, ou realizadas naquele momento, Acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, né, foi a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Né? É até interessante que o Keynes também vai participar, né, tal como lá no Tratado de Versalhes, que ele foi contra, ele até escreveu uma obra importante, né? As consequências econômicas da paz, the economic consequences of peace, mas já essa está traduzida aqui, né? Acho que a Universidade de Brasília traduziu essa obra. Aqui ele vai participar de forma extremamente lúcida, mas vai prevalecer a posição do Tesouro Americano, né? Do Dexter Wright, secretário do Tesouro Americano. E nós vamos ter, então, um Fundo Monetário Internacional desenhado mais ou menos dentro da lógica que o americano quis. 80% das reservas de ouro estavam com os Estados Unidos. Era o único país que produzia naquele momento, porque era o único país grande que não foi afetado diretamente pela guerra, não teve guerra na sua área geográfica, né? Eles são muito fortes dali e fez o FMI tal como ele queria. Então, em linhas gerais, não vou entrar em detalhes, por isso a ideia do Keynes é muito interessante ser discutida, mas não cabe discutir aqui. Em linhas gerais, o FMI, se tiver um país deficitário nas contas externas, ele empresta recursos a esse país. Mas ele vai exigir, né, que esse país adote uma política econômica que desaqueça a sua economia. Então, primeiro vamos pensar no impacto disso político, depois no impacto econômico, né? Porque pode parecer maldade. Não, eu vou te emprestar, mas desde que você entre em recessão. É uma coisa meio esquisita. Então, politicamente, o FMI passou a ser muito mal visto. O país, quando recorria ao FMI, né, certamente aquele presidente ia cair, porque é um sinal de fracasso. E a população iria ter desemprego, ia ter fome. Nós aqui no Brasil chamávamos isso de carestia, essa dificuldade econômica, né, custo de vida alto, ser sem emprego, sem renda. Recorrer ao FMI tinha esse lado, né? Tanto que, né, coisa de uns 40 anos, em 82, houve uma eleição muito importante, né? Era a ditadura, ainda estávamos na ditadura, a ditadura só termina no iníciozinho de 85, mas foi a primeira eleição para governadores. Até então, os governadores eles eram indicados pelo ditador, eram chamados biônicos, né? Ou eram eleitos de forma muito restrita em assembleias, né, que não tinha, cujo partido ligado aos militares era a maioria e tudo mais. Mas aí foi a primeira eleição, né, democrática desde 64 para governador. E o governo estava, né, passando por uma crise, né, a ditadura, principalmente a partir de 74, aumentou muito a dívida externa do Brasil e a gente não tinha como pagar. A situação estava complicada, a dívida estava muito alta, os juros internacionais subiram, a nossa dívida tinha juros pós-fixados, então uma gestão de dívida muito sofrível fez com que a gente passasse um constrangimento muito grande. E não tinha como, estava difícil de importar petróleo, para vocês terem ideia, corria o risco de não ter petróleo nos postos, gasolina nos postos. Então todo mundo achava que a única alternativa para o Brasil era recorrer ao FMI. No entanto, como havia eleições e o partido do governo parecia estar muito mal nas pesquisas, as pessoas queriam uma renovação e tudo mais, né, queriam acabar com a ditadura, o governo disse que não recorreria ao FMI. Delfim Neto, ministro da Fazenda, disse que o Brasil não precisava recorrer ao FMI. Passadas as eleições, o acordo estava pronto, ele foi feito por debaixo dos panos. Por que razão? Porque recorrer ao FMI é um suicídio político, dadas as dificuldades econômicas que gera para o país, recessão, desemprego, carestia, etc. Então, essas são as derivações políticas. Vamos tentar entender a lógica econômica disso, né? Porque parece que a FMI é um monstro malvado, né?
A lógica econômica é o seguinte: quando um país desaquece a sua economia, ainda que sugere N problemas sociais, lembrando que o Brasil tinha uma teia de proteção social muito frágil naquele momento. É diferente do momento atual, que você tem Bolsa Família, tem seguro-desemprego, você tem saúde pública para todos. Isso a gente não tinha nada disso. Tá? Essa coisa do SUS atender todo mundo não era assim. Era só quem contribuía com o chamado INAMPS, que hoje seria INSS. Então, quando um país desaquece a sua economia, né, em que pese todos esses problemas sociais que gera, ele vai gerar uma melhora nas contas externas, que é o motivo que fez o país ir ao FMI. Por que razão? Vamos pensar o seguinte: entramos em recessão, a renda despenca. O que acontece com as importações, por exemplo? Vão cair. Então é menos saída de dólares. As remessas de lucros para o exterior vão cair. Por quê? Porque a filial da multinacional aqui instalada não vai ter lucro, não está vendendo. Pode cair até a zero. Né? Turismo. Tendência a melhorar também. O brasileiro com menos renda viaja menos para o exterior. Exportação. Tem empresas muito grandes que, não conseguindo vender no mercado interno, redirecionam os seus produtos para o mercado externo. Então pode aumentar a exportação. A gente chama excedente exportável, né? Ele aumenta. Então há uma melhora geral nas contas externas. Então essa é a lógica. O FMI é procurado porque um país tem dificuldades nas contas externas e ele exige que o país adote medidas excessivas, aumentar juros, reduzir gasto público e tudo mais, com vistas a desaquecer a economia e melhorar as contas externas. Então essa é a alternativa, não é uma alternativa, obviamente, sem ônus, né, porque o FMI passa a tutelar a política econômica do país, e sem contar que a gente vai ter uma dívida para pagar com a FMI também. Né? Mas é uma alternativa que não havia antes de 44. O desenho do Keynes para o FMI era um desenho mais amistoso com os países deficitários, mas não foi o que prevaleceu. Foi o desenho norte-americano, que era amistoso apenas com os países superavitários, aqueles que tinham conta externa positiva.